Bom dia, pessoal. Olha só, hoje nós vamos continuar o estudo sobre a federação, né? E hoje nós vamos começar efetivamente o estudo da Constituição e dos dispositivos constitucionais sobre a federação, especificamente sobre a União Federal. Eu sempre disse, eu acho que eu avisei vocês no início da aula, né? No início do semestre, que às vezes tem umas partes dessa disciplina que são um pouquinho chatas. Essa aqui são algumas aulas que serão um pouquinho chatas, e eu já aviso vocês, mas não desapareçam, tá? Não se percam pelo caminho. A gente vai ter que analisar os dispositivos constitucionais e vou ter que explicar, tá bom? Acaba sendo um pouquinho mais cansativo, mas é a forma como nós temos. Não precisa decorar, tá bom? Claro, se você for fazer um concurso algum específico e tal, eu sempre decorar. Mas para minha disciplina, e usualmente não precisa decorar. Você vai ter acesso a essa legislação. Eu quero que você entenda os conceitos para que ele fique sedimentado na mente de vocês, tá bom? Bem, gente, primeiro, só para finalizar o que nós tínhamos conversado na aula passada, tá bom? Na aula passada, eu cheguei a falar para vocês sobre a União Federal, e aí eu falei para vocês sobre as características dela, e aí só para não ficar em branco, né? Antes de a gente entrar, nós vamos entrar pontualmente nos estados e nos municípios. Mas o ponto é, o que configura os estados-membros, gente? Os estados-membros, os municípios e o Distrito Federal têm uma coisa em comum. Eles são entes federativos autônomos. O município é um pouquinho mais controverso, a gente vai entrar lá daqui a algumas aulas. Mas, assim, pensamento majoritário é que eles são entes federativos autônomos, ou seja, eles têm autonomia administrativa, eles podem gerir, enfim, seu próprio território, tem um nível administrativo próprio. O que é que diferencia eles, então? O nível na posição federal, né? Os Estados-membros são entes federativos autônomos que estão no nível estadual, tá bom? E exercem funções de Estado-membro, exercem funções a nível estadual. Em uma federação típica, né, que seja dividida só em dois níveis, nós temos o ente central e os entes locais. Só que no Brasil nós temos dois entes locais. Nós temos os estados, que são entes locais de nível estadual, né, ou entes regionais. E nós temos os municípios, que aí sim são entes de nível municipal ou local mesmo, local propriamente dito, né? E o Distrito Federal? O Distrito Federal, ele é um ente que tem duas naturezas. Ele é simultaneamente Estado e município, então ele ocupa os dois níveis. O Distrito Federal é um ente administrativo, um ente federativo, melhor dizendo, que ocupa o nível estadual e o nível municipal. Então, ele exerce as funções administrativas, legislativas, dos dois níveis. Quando a gente for ver lá na frente, vocês vão perceber que algumas atribuições do município do Distrito Federal, são exercidas pela União. Então, vocês dizem, estranho. É um pouquinho estranho mesmo. Então, algumas atribuições que são tipicamente estaduais, por exemplo, lá no Distrito Federal eram, até pouco tempo atrás, mantidas pela União. Defensoria Pública, por exemplo, faz pouco tempo que ela começou a ser mantida pelo Distrito Federal. Por isso que a gente tem a impressão, né, que o Distrito Federal é um estado, não, né? Mas é um ente federativo muito rico, né? Porque, na verdade, quem mantinha ele por muito tempo, quem manteve ele por muito tempo, e até hoje ainda tem algumas funções que são assim, é a União. Então, a União vai lá e mantém financeiramente o Distrito Federal em muitos aspectos, né? Então, por isso que acaba sobrando mais dinheiro. Mas, enfim, né? Hoje tende a ser menos assim. Hoje, o Distrito Federal tende a assumir mais as suas próprias funções. Ok? Isso aqui é só uma finalização do conteúdo da aula passada para nós podermos avançar. Gente, na aula de hoje nós vamos começar efetivamente as disposições constitucionais sobre a União Federal. Quando nós formos ver a União Federal, nós vamos ver os bens, que vai ser o tema da aula de hoje, os bens da União. Nós vamos ver ainda as competências legislativas da União, e as competências, em terceiro lugar, materiais da União. Legislativas e materiais. Logo em seguida, nós vamos ver as competências que são competências conjuntas, que vão ser comuns ou concorrentes. Competências
legislativas concorrentes, né, em que você vai ter a União, os estados e, eventualmente, se admite até os municípios legislando sobre alguns assuntos, embora a regra seja União e estados, e competências comuns, que são competências materiais que são exercidas pela União, pelos estados e pelos municípios. Quando eu falar estados ou municípios, gente, entendam, obviamente, que isso insere o Distrito Federal. Onde estiver citado estado, está o Distrito Federal. Onde estiver citando município, está também o Distrito Federal. Ok? Bem, vamos começar então hoje especificamente com a União Federal, artigo 20 da Constituição, tá bom? Artigo 20. Na aula passada nós vimos o 18, né? O 19 nós já tínhamos visto no semestre passado, né? Porque o principal do artigo 19 é o inciso 1º, que é o princípio da laicidade. Nós já tínhamos visto isso no semestre passado lá em liberdade religiosa. E agora nós começamos do artigo 20, ok? Eu vou explicar alguns termos que vocês provavelmente não conhecem. Gente, o artigo 20 vai tratar daqueles bens que são de titularidade da União Federal, são propriedade dela, ou vão ser explorados por ela, tá bom? O que é que pertence à União? Primeiro, é um dispositivo geral, inciso 1º. Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos, ou seja, os bens que a União tinha em 5 de outubro de 88 continuaram sendo dela, e, a partir de então, até hoje, continuam sendo da União. Os futuros bens que ela vier a adquirir ou que vierem a ser atribuídos a ela, também são propriedade dela, ok. Um dispositivo relativamente tranquilo, né? Não tem muita dúvida. Então, e aqui a Constituição faz uma coisa que as Constituições geralmente fazem, ela consolida alguma situação jurídica, né? E aqui, no caso, ela está consolidando, sedimentando a propriedade da União. Isso é importante? É importante. A gente vai ver, né, que tem algumas coisas aqui que remontam, gente, à colonização do Brasil. Tem coisas sobre a propriedade de bens da União que, olha, muito tempo atrás, 1500 e bolinhas, tá? Então, assim, acaba sendo um pouquinho, às vezes, até difícil de identificar. Quem trabalha com direito fundiário, nossa, tem que ter muita paciência e tem que fazer levantamento histórico de séculos, muitas vezes, tá bom? Vocês estão vendo o agrário, né? Agrário inclui, inclusive, questões fundiárias. Então, vocês já devem ter percebido que remonta a muitas discussões antigas, né? Vocês já chegaram a ver questões fundiárias antigas em agrário? Ou não? Já começaram de hoje? E normalmente, enfim, depende de cada professor, né? Normalmente faz um traçado histórico, né? De séculos para a gente poder compreender a situação atual do Brasil. Bem, inciso 1º, tranquilo. Inciso 2º, gente. As terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental definidas em lei. Bora lá, agora tem que relembrar de civil. Civil 1. O que são terras devolutas, gente? Alguém lembra o que são terras devolutas? Ou não? Já esqueceram completamente? Alguém lembra? Olha só, gente. As terras devolutas são terras que não têm uma destinação específica e são tratadas e são tornadas propriedade pública. Se vocês forem lembrar de civil, tem 3 conceitos, na verdade tem 3 classificações, tem 3 grupos de bens públicos. Bens de uso especial, bens de uso comum e valendo 1/10 na prova do semestre passado. Quais são? Qual é o terceiro grupo de bens? Uso especial, uso comum e bens
Vai lá, puxa na memória, vai lá. Força um pouquinho aí que está dentro da sua cabeça esse conhecimento. E ficou em algum lugar. Ele só está perdido, mas ele está em algum lugar. Qual é o terceiro grupo de bens públicos, gente? Alguém lembra? São os bens dominiais ou dominicais. Olha só, bens de uso especial são aqueles bens que têm uma destinação para alguma coisa, que é normalmente um serviço público que foi afetado de forma específica. Os bens de uso comum são bens que são afetados a alguma destinação, que têm alguma destinação, mas não a um serviço público específico. Normalmente são de uso geral da população, como uma praça, uma rua. Ok? E os bens dominiais ou dominicais são bens que pertencem à propriedade pública, ao patrimônio público, mas não estão afetados a nenhuma destinação, nem específica, nem geral. Exemplo, terras devolutas, que são essas terras que não estão recebendo nenhuma destinação. Exemplo de terra devoluta, gente, é aquelas áreas de mata, que não tem fazenda, não tem nada. Muitas dessas áreas de mata são terras devolutas. O que é que o artigo 20, inciso 2º, está dizendo? Essas terras devolutas que ficarem na fronteira, que forem necessárias à proteção de edificações militares, que estiverem, olha só, isso aqui é importante, estiverem à margem, na margem das vias de comunicação, por exemplo, das BRs, as áreas que estão à margem das BRs, e as áreas que forem necessárias à preservação ambiental são patrimônio da União. São patrimônio da União. E aqui, gente, primeiro conceito, lá no parágrafo 2º, o que é fronteira exatamente, professor? O que é essa fronteira? O que é necessário a defesa da fronteira? Aí o parágrafo 2º responde: a faixa de até, atenção, 150 quilômetros de largura. Considerando o limite territorial do Brasil, a faixa de 150 quilômetros de largura pertence é propriedade da União, né? Claro, se for terra devoluta, tá? Ou seja, se for uma terra que não tenha proprietário. Se tiver e for regularizado, tá? É por isso que eu disse, tem que voltar anos e anos e ver se realmente foi apropriado corretamente, se não foi caso de grilagem, algo do tipo, se foi apropriado corretamente. Então, se não tiver propriedade, vai pertencer à União. Cadê? Aqui, né? Ao longo de fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental a defesa do território nacional e a sua ocupação serão reguladas em lei. Tá bom? Além de ser propriedade, mesmo que seja propriedade privada, haverá possível restrição legal, tá bom? Então, faixa de fronteira. Deixa eu ver se eu consigo encontrar para vocês um mapa aqui que mostre a faixa de fronteira. Olha só aqui. Olha só, isso aqui é a faixa de fronteira. Estão vendo? A contar do limite territorial brasileiro, 150 quilômetros são faixa de fronteira. As terras devolutas que se situarem aqui dentro são propriedade da União. O que dá muito problema. A gente vai ver, daqui a pouquinho eu vou falar mais disso, né? Porque aqui talvez nem tanto, quer dizer, lá pelo Sudeste, o Sudeste deve dar muito problema. Aqui na Amazônia não, né? Que é uma área pouco povoada aqui, né? Mas lá, olha só a quantidade de municípios que tem: Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, dá alguma dificuldade. Bem, ok. Dito isso, a gente não vai refletir ainda sobre essa discussão, mas só para saber, por enquanto, que isso é propriedade da União. Inciso 3º, gente. Inciso 3º. São bens da União os lagos, rios e quaisquer correntes de água que se situem onde? Olha só. Lago, rio ou qualquer corrente de água que se situe nos seus terrenos. Aí tranquilo, né? É da União, o que tiver dentro dela, inclusive rios, lagos e correntes de água, são da União também.
Quando é que começa a mudar isso? São também da União. São também bens da União. Juntei tudo, né? São também bens da União. Esses rios que banhem mais, rios, lagos ou qualquer corrente de água, que banhem mais de um estado. Então, se tem um rio que corta 2 estados, esse rio é bem da União, tá bom? Então, vamos pensar aqui, Rio Tocantins, ele corta mais de um estado, bem da União, tá bom? Que também serve, olha só, sirvam de limites com outros países. Então, também, claro, aí vai ser uma propriedade compartilhada, né? Mas, enfim, serão também propriedade da União. Que se estendam a território estrangeiro ou dele provenham. Um rio que entra, que sai do Brasil e vai para outro território, de outro país, ou que vem de outro território e entra no Brasil. Também são propriedade da União. Bem como os terrenos marginais, aqueles que ficam nas margens desses rios, e as praias fluviais, as praias que estão em rios que são propriedade da União. Claro isso aqui, gente? Então, assim, esse aqui também não tem muita discussão, né? Aqui começa uma discussão interessante. Inciso 4. Que, inclusive, vocês podem ver, né? Deu tanta discussão que gerou uma emenda. Como é que funcionava antes? Originalmente dizia assim, inciso 4, que eu já explico com a emenda. As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países. Ilhas que estejam em rios ou que estejam em áreas que fazem limite com outro país. Praias marítimas, praias de mar. Ilhas oceânicas e costeiras. As ilhas que estejam ao longo da costa ou que estejam no oceano. Excluídas aquelas que sejam dos estados. Ok, não me interessar muito, né? Depois a gente vai ver os estados, mas enfim. Tá dizendo o seguinte, olha só. Ilhas que estejam em zonas de limite com território com outro país. Ou ilhas, enfim, vou ignorar as partes das praias, né? Ou ilhas que estejam no oceano ou na zona costeira, são bens da União, exceto se forem bens dos estados. Gente, isso dá um problema por quê? Porque você tem municípios que são em ilhas e que são em ilhas costeiras. Temos 3 capitais do Brasil que são em ilhas. Vou dar uma. Vitória. Vitória do Espírito Santo é uma capital que fica numa ilha. Me dei mais 2 exemplos de 2 capitais, bora lá. Aula de geografia. Todo dia uma revisão diferente, né? Hoje a revisão vai ser de geografia. Outros 2 exemplos, ou pelo menos um. Pense em um exemplo de uma capital que fica em ilha. Uma capital de um estado do Brasil que fica em ilha, valendo nada, né? Que nunca faz valendo nada. Pensem e me digam. Bora lá, pensa aí, vai lá. Vocês têm grande conhecimento de mundo, vai lá. Pensa. Lembra de alguma? Nenhuma, gente. Pensa mais um pouquinho. Você consegue. Florianópolis, muito bom, Adrien. Florianópolis também fica em uma ilha. Falta mais uma. Não? São Luís. Aí você diz, professor, mas qual é o problema daquela ilha ser propriedade da União? Qual é o problema disso? Gente, é o seguinte. Se é propriedade da União, e você mora lá em Floripa, Adrien, a sua casa, o seu imóvel, ele é sua propriedade? Sim ou não? Hein? O que você me diz? Se aquilo for propriedade da União, tem como ser sua propriedade também? Isso. Não tem propriedade, você tem a posse. Você vai ter uma coisa que a gente vai chamar de domínio útil. Você vai ter o direito de usar aquele bem, você vai ter algumas prerrogativas, mas ele não é sua propriedade. Ele não é sua propriedade. Agora imagina, Adri, uma cidade inteira que ninguém é proprietário de nada. Tudo é propriedade da União. Você está percebendo como isso é? Isso vai ser insano.
Aí, ficou uma pressão. E aí, mudaram a Constituição em 2005. Isso realmente não tem como manter isso aí, não. Então, o que foi que houve? Qual foi a alteração? Olha só, manteve o mesmo texto. São propriedade da União as ilhas fluviais e lacustres, nas zonas limítrofes com outros países, ok. As praias marítimas, ok. As ilhas oceânicas e costeiras, exceto aquelas que contenham sede de município, ou seja, que são a cidade sede do município. Exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal. Então, assim, o que foi que ficou decidido a partir da emenda 46 de 2005? Essas áreas, as áreas os terrenos situados em ilhas costeiras ou oceânicas são propriedade da União, exceto quando essa ilha costeira ou oceânica for a sede do município. É a cidade sede de Florianópolis. Lembra? O município tem uma extensão maior e tem a cidade que cedia esse município. Se a cidade que cedia esse município ficar em uma ilha costeira ou oceânica, essa ilha não vai ser propriedade da União, tá? Não vai ser propriedade da União. Exceto, gente, dentro dessa ilha, aquelas áreas que sejam serviço público federal ou que sejam unidade ambiental federal. Aí sim, vai continuar sendo bem da União, ok? E exceto também se forem propriedade dos estados, e aí a Constituição Federal não se mete. Aí você vai dizer de novo, por quê? Quais são os problemas com isso? O primeiro problema eu já citei para vocês, né? O primeiro problema é, se fosse propriedade da União, se continuasse sendo propriedade da União, isso iria gerar uma situação onde os remoradores não têm propriedade, eles têm no máximo domínio útil. Isso tem várias consequências, gente. Ele não vai conseguir pegar empréstimo, não vai ser tão fácil conseguir empréstimo, porque ele não vai ter uma garantia de propriedade. Não vai ser tão fácil, porque ele não vai poder gerir o imóvel da forma como ele queria. E existe um problema tributário aqui. Qual é o problema tributário? Você tem um imóvel. Qual é o imposto que você paga por ser proprietário de um imóvel numa cidade, um imóvel urbano? Qual é o tributo que você paga? Vocês sabem? Pensei um pouquinho, me diz. Isso, Adriano, IPTU. Se você tem um imóvel urbano, você paga IPTU. Se você tivesse um imóvel que fosse propriedade da União, você tivesse domínio útil, você pagaria o IPTU, continuaria pagando IPTU, porque o IPTU vai ser aplicado tanto à propriedade quanto ao domínio útil. Mas você também teria que pagar o foro, a taxa de foro, que é você vai pagar para a União por usar um terreno dela. Então você paga o dobro sentido, você paga duas vezes. Você paga para o município por usar a área, por ter o domínio útil da área, e você paga à União a taxa de foro por usar uma propriedade dela. Então, olha só, pensa em uma cidade inteira. Eu tenho uma situação, você vai ver em tributária que isso não é bitributação. É uma questão técnica, tá? Uma questão técnica, isso não é bitributação tecnicamente. A pessoa paga o dobro. A pessoa paga o dobro. Não importa se tecnicamente é ou não é. No final das contas, você paga o dobro. Além disso, gente, quando você vende um imóvel, você paga o quê? Alguém sabe qual é o imposto que eu pago quando eu vendo um imóvel? Quer dizer, quem vai pagar vai ser o adquirente, né? Mas, enfim, quando se vende um imóvel, qual é o tributo que é cobrado? Alguém sabe? Pensa aí. Pode chutar também, se quiser. Qual é o tributo que é pago quando eu transfiro um imóvel? Não? Nenhum vem à mente? Bom, a Adriane lembrou aqui ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Então, eu vendi minha casa
quem vai adquirir vai ter que pagar o ITBI. Só que aí, gente, se for um imóvel da União, você vai pagar, além do ITBI, uma coisa chamada laudêmio. Então, você paga o ITBI e paga o laudêmio. Por quê? Porque você está transferindo um imóvel que não é sua propriedade. Enfim, gente, isso tudo motivou essa alteração no inciso 4º, tá bom? Então, hoje, nesses casos aqui de sede do município, essas ilhas não são propriedade da União. Claro até aqui, gente? Sim, não, talvez. Sim, perfeito.